vamos lá, estou num lugar diferente hoje para fazer a gravação. Mas hoje a gente vai falar de uma peça do teatro grego, o Prometeu, acorrentado do Ésquilo. Oi gente, tudo bem? Quem já teve aqui experiência de ler uma peça do teatro grego? Prometeu Acorrentado foi a primeira peça que eu li. E esse vídeo, ele teve um intuito maior, a ideia de fazer ele era para complementar a leitura que a gente fez lá na área de membros, tanto de Paraíso Perdido como de Paraíso Reconquistado do John Milton. Porque eu sempre tentei trazer para os dois livros textos e histórias complementares que tivessem algum tipo de intertextualidade com a obra, com as obras, né? E Prometeu Acorrentado foi uma delas. A gente leu também Prometeu Acorrentado lá no nosso clube de livros sobre livros no mundo grego antigo. Foi a primeira peça que a gente leu lá também. E a discussão foi bem interessante, é uma peça que eu gosto muito. O que eu vou fazer? Eu vou começar esse vídeo, ele vai ser um vídeo grande. Para quem nunca leu teatro grego, eu acho que pode ajudar a conhecer algumas histórias, a conhecer o mito, a pegar o ritmo, a entender o que se referencia. De forma nenhuma eu vou conseguir aqui esgotar o assunto, eu sou apenas uma leitora comum, curiosa e não especialista da área, mas que gosta de estudar sobre o assunto. Mas eu vou dividir na seguinte parte. Primeiro eu vou trazer os três mitos de Prometeu, um de Platão, dois de Hesíodo. Daí eu vou trazer Prometeu do ponto de vista de Ésquilo, que é atribuída a possível autoria desta obra. Depois disso eu vou fazer um resumo da peça em si e vou trazer algumas análises que o próprio Jato Rano traz aqui e outras coisas que o pessoal lá do grupo me mandou de material, vendo as correlações entre Prometeu e o Satã do Milton e Prometeu e o Cristo do Milton. Obviamente com todo respeito à questão religiosa, à questão dogmática. Eu não estou aqui para desfazer, criar, mudar, mexer na questão dogmática. Eu sou cristã, então para mim só existe um Cristo, que é o Filho, que faz parte da Santíssima Trindade. E quando eu faço essa comparação, a comparação em forma de exercício. De forma alguma eu quero mexer aqui com qualquer crença ou dogma. Não, como cristã, para mim só existe um Cristo. Ele é aquele que devemos tentar imitar para conseguir uma vida de santidade e conseguir nossa salvação. Então eu proponho aqui apenas um exercício. Ok, vamos lá, vamos começar sobre os três mitos iniciais. Eu usei, tanto para leitura lá no nosso clube, como para agora, esse livro do Luc Ferry, Mitologia e Filosofia. Então, nesse livro, ele traz o mito de Prometeu segundo Platão e 2 segundo Hesíodo. Vamos lá, vamos entender quem é Prometeu segundo Platão. Aqui, no contexto da mitologia greco-romana, a gente está no Olimpo, após a guerra entre os deuses dos Olimpos e os titãs. Não tenho como aqui fazer toda a teogonia e explicar para vocês como que era essa teogonia, mas entenda o seguinte: a gente tem Gaia e Urano, que seria o céu, formando os seus filhos, que são os titãs. A gente tem Cronos, um titã, suplantando o pai Urano e recebendo esse poder. Depois a gente tem Cronos com Reia, que são 2 titãs, irmãos, tendo filhos que geram os deuses mais conhecidos do Olimpo mesmo, e Zeus sendo o filho mais novo, aquele que não foi engolido pelo seu pai, Cronos, porque todos os outros eram engolidos, e ele conseguindo, com artifícios, com Reia e com a ajuda de Gaia também, fazer com que o Cronos vomitasse todos os seus filhos. E assim, há uma guerra entre esses filhos, que são os deuses do Olimpo, e os titãs.
Então a gente está no contexto pós essa guerra. Essa guerra lembra muito, quando a gente lê Paraíso Perdido, a guerra no céu com os anjos revoltados, em que o filho derruba os anjos traidores, né? Os anjos que não, segundo a versão de Milton, Satã liderando esses anjos, ele não queria submeter a uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova autoridade no céu, que seria o filho, o que é um pouco contraditório para nós, porque quando a gente acredita na Santíssima Trindade, não existe algo novo depois, sempre existiu, sempre é, sempre vai ser, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe uma sequência de ordem cronológica de um vir depois do outro, né? Mas enfim, segundo o Milton, na ficção que ele criou, é bem importante a gente lembrar disso, é um poema ficcional baseado em uma história bíblica, que ele não cabe para suplantar a história bíblica ou complementar ela. Mas enfim, essa guerra lembra muito a titanomaquia, porque quando ele derrota, eles são jogados no Tártaro, assim como esses anjos foram jogados no inferno. E a ideia desses lugares se assemelham muito. Seguindo esse mito de Platão, né? Zeus falou, nossa, a gente já conseguiu aqui separar, fizemos o sorteio, Zeus fico com os céus, mas governo todos, Hades fica lá com o submundo, Poseidon fica com os mares, mas a terra, tal, a gente podia, né, ter algo ali. Pronto, tenho uma ideia. Eu vou oferecer a Prometeu, que é meu primo, filho de Jácto, um titã. Eu vou oferecer ele materiais, argila, enfim, para ele criar coisas para pôr sobre a terra. Até a gente pode se divertir, né? Ver ali o teatro, um cineminha aqui do Olimpo, vendo a terra, as coisas acontecerem. Então, eu vou propor isso. E aí ele chama Violência e Poder, que é Kratos e Bias, Bias, não sei o nome dele, para ir lá e falar com Prometeu. O nome Prometeu é aquele que pensa antes de agir. E ele tem um irmão, na verdade ele tem dois, mas o irmão que nos interessa agora é Epimeteu. Esse irmão é aquele que pensa depois de agir. Então, ele age e depois pensa. Prometeu não, pensa e depois age. Pois bem, ele chega, propõe, Prometeu, tal, o irmão fala, deixa eu ajudar, ele fala, tá bom. E Prometeu, ele tem as artes do conhecimento científico, técnico, geométrico, arquitetônico, enfim, ele tem todos esses conhecimentos, inclusive o conhecimento de forja, de fogo. Vocês vão ver que lá na peça de Prometeu, Festo, que é o deus da forja, do fogo, que faz os instrumentos, o que vai construir o escudo de Aquiles, o que vai construir o escudo de Enéas, na Ilíada e Eneida, respectivamente. Ele chama de irmão, né, por conta disso, porque eles têm essa irmandade da forja e do fogo. E a gente vai falar muito sobre isso durante a peça, sobre a questão do fogo. O que representa esse fogo? O que pode representar esse fogo dentro do contexto dessa peça? Epimeteu foi lá todo animado e fez, deixa eu fazer e tal. Ele vai começar a criar os animais. Ele cria uma harmonia perfeita. Animais que voam, animais que correm, animais que escalam, animais que nadam. E cada um com o seu corpo apropriado e sua inteligência apropriada para cada função. Uns tendo asas, outros tendo escamas. E assim vai. E ele faz tudo, gasta tudo. É como Prometeu vai falar assim, se o burro, você não deixou nada para os humanos, você usou tudo para os humanos. Os humanos agora têm uma pele frágil, não têm garras, não tem essa força excepcional que alguns animais têm, e não tem pelos para se proteger assim. E agora, sobrou quase nada para os humanos, que a gente tinha que povoar também com humanos, né? Que seriam essas pessoas que têm imagens parecidas com nós, mas que não têm os nossos poderes, enfim. E agora? Poxa, e agora? Aí Prometeu fala assim, já sei. Então, eu vou dar aos humanos esse fogo, essa inteligência, essa capacidade de pensar, raciocinar, criatividade. Eu vou dar para eles tudo isso, porque assim eles conseguem sobreviver no meio de animais tão selvagens e que têm forças e condições físicas de se adaptar melhor ao ambiente do que eles. Então, eles vão conseguir fazer isso através da astúcia e inteligência deles. E aí é bem legal que Lucky Ferry fala aqui, né? Mas, acima de tudo, Prometeu, sem o consentimento de Zeus, confere à humanidade um poder novo, um gênio criativo, quase divino, que nos leva a supor o forte risco de que mais dia menos dia ele conduz os humanos a se considerarem deuses,
Olha só. Eles que são tão rápidos em se deixar levar pela híbris, que é a desmedida, pela arrogância e pelo orgulho, pois, como indica Protágoras, graças a qualidades propriamente divinas que Prometeu lhe oferece, os homens aparecem agora como os únicos seres vivos capazes de fazer objetos técnicos artificiais, calçados, coberturas, vestimentas, alimentos tirados da terra, carros, barcos, armas, ferramentas, etc. Isso significa que, tal como os deuses, também eles se tornam verdadeiros criadores, eles têm o poder da criação também. E mais, eles são os únicos que não são capazes de articular sons de modo a lhes dar um sentido. Isto é, únicos a possuir linguagem. O que é errado, né? Também existe a linguagem dos animais, mas enfim. O que, uma vez mais, aproxima consideravelmente dos deuses, como também podem inventar suas vidas, dotar-se livremente de todos os tipos de destinos diferentes. Como não são nada de especial no início, eles podem se tornar tudo mais tarde. Ao contrário, por exemplo, das abelhas, que são programadas para fabricar mel, e dos gatos, que são programados para perseguir ratos. Os humanos não têm um programa inicial, e nisso são seres livres capazes de todas as vidas. E isso leva a eles a desmedida, que em grego é chamado de híbris, né? Com esses dons lhe vem diretamente dos Olímpos o que Prometeu os roubou. Claro que os humanos também serão os únicos vivos a saber que existem deuses e, portanto, poder respeitá-los, construir-lhes altares e honrá-los oferecendo-lhe sacrifícios que os deuses tanto apreciam. Contudo, uma vez que continuam se comportando de forma injusta uns com os outros, a ponto de correrem o constante risco, ao contrário dos animais, que desde o início formam um sistema equilibrado e viável de se destruírem mutuamente, a híbris, a desmedida, os ameaça permanentemente. Bem, isso leva à raiva de Zeus contra Prometeu, porque ele favoreceu a humanidade com dons divinos. Daí a gente já pode parar aqui para fazer alguns paralelos. Diferente do Prometeu, né, do Satã de Milton, o Prometeu aqui, ele acaba ajudando, favorecendo a humanidade, virando o pai dos homens, nesse sentido de oferecer a eles esses dons divinos, né? O Satã do Milton, ele tenta o homem, com inveja do homem, não em forma de favorecimento, com que eles tentem ter dons divinos, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, isso que o Prometeu oferece aos humanos é um conhecimento, né? E, paralelamente, quando a gente pensa no Paraíso Perdido, a gente vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo isso que Satã tenta oferecer, mas de forma de tentação e de forma a tentar esses humanos a se igualarem no conhecimento de Deus. Então, os dois têm essa semelhança, eles estão querendo igualar os humanos aos deuses, mas um em uma forma de ajudar, o outro em forma de prejudicar. Aqui nesse contexto, eu não consegui pegar diretamente a correlação com Cristo. Eu vou encarar mais isso dentro do mito de Ésquilo, quando a gente vai falar sobre o sacrifício pelos homens e o não aceitar tentações alguma pelos homens, que vai lembrar muito o Paraíso Reconquistado. Mas também lá em Paraíso Reconquistado, o Satã do Milton tenta tentar Cristo, fazer com que Cristo provoque Deus de alguma forma e falhe, né? Aqui houve uma provocação, mas foi no sentido de ajuda. Lá é diferente. Então eu consigo já na primeira parte de Prometeu ver essas considerações, e eu quero ouvir também de vocês, principalmente o pessoal que estava lendo com a gente as obras, tá bom? Sigamos. Daí a gente vai para o mito de Hesíodo. Hesíodo tem 2 poemas, que a gente também lê lá no clube, livros sobre livros no mundo grego antigo, que é Teogonia, que vai falar sobre a formação do mundo, segundo a mitologia grega, e Trabalhos e Dias, que vai falar, é um poema que Hesíodo escreveu para debater publicamente uma questão jurídica dele com o irmão, que vai falar sobre a força do trabalho e tal. E no Trabalhos e Dias, ele vai falar sobre as eras de ouro, prata, bronze, ferro, vai falar sobre essas questões das eras. Eu vou deixar um quadro aqui, daquele livro de mitologia da Globo, que resume aqui as eras, tá aqui para vocês, deem pausa. Parte dessas eras tem a ver com a traição de Prometeu, né, em relação a Zeus, ter caído dessas eras.
E tem também relação quando a gente vai para o paraíso perdido, quando a gente pensa que a era de ouro, que os humanos não morriam e que Adão e Eva viviam no paraíso pleno de tudo, não tinha que necessitar da força do trabalho, o parto não era doloroso, enfim, não morriam nunca. Quando eles caem e começam a virar mortais, que também faz parte dessa ideia de eras, também é por conta do nosso Prometeu mitoniano, que é o Satã, tá? Porque o Satã que faz com que o homem caia, né? A gente gosta de culpar a Eva, mas foi uma artimanha do Satã que Eva, muito ingenuamente, caiu e não firme das convicções do que tinha sido ensinado, e que Adão, consequentemente, também cai porque ele prefere cair ao lado de Eva a permanecer ali nos ensinamentos. Mas voltando para o mito de teogonia, que é o mais legal e talvez o que mais tenha ficado ali pra gente. Por teogonia, o papel de Prometeu é o seguinte: os humanos existem, tá? E Zeus quer definir o que no mundo vai ser parte para os humanos ou não, e sabe que Prometeu é muito inteligente, uma pessoa que pensa antes de agir. Então ele chega para Prometeu e fala assim: Prometeu, ó, eu vou fazer um sacrifício aqui de um boi e você vai definir com que parte cada um fica ou merece, né? Você vai dividir aqui o que cabe a cada um dentro do mundo. E Prometeu, ele tem um carinho especial para os humanos, teoricamente foi eles que ajudou a criar os humanos ali, né? Então ele quer favorecer os humanos ao invés de favorecer os deuses. Em risco, se pondo em risco diante disso. Daí, o que ele faz? Quando tem o sacrifício do boi, ele separa os bois, as vísceras, separa os ossos, separa a carne. Só que ele pega os ossos e cobre com gordura. E pega a carne e cobre com as vísceras. Daí, Zeus olha aquilo ali queimando, o cheiro de víscera queimada, sem saber que tem carne embaixo. E vê aquele cheiro de gordura, o churrasquinho queimado ali, sem saber que embaixo tem ossos. E ele acaba escolhendo o prato com a gordura. Isso estabeleceu uma regra sacrificial, né? Que os humanos ficariam com as carnes, afinal são humanos mortais, precisam comer para sobreviver, e os deuses só comem por prazer e tal, porque eles se alimentam, na verdade, de ambrosia e néctar. Eles não precisam disso, então para eles ficar com o osso do bem, meio que Zeus sabia que eles não precisavam. Zeus sabia que ele não precisava da carne, mas ele se sente enganado. Talvez ele oferecesse a carne de bom grado para os homens, mas ele se sente enganado. Então os sacrifícios agora envolvem isso. Os homens comem as carnes, mas fazem o churrasquinho e aquela fumaça ali que chega aos céus, com o cheiro dos ossos e tudo, que seria para os deuses, né? E a carne mesmo fica para os homens no churrasquinho ali sacrificial. Aí Zeus fala assim: você me enganou, eu estou com raiva, eu vou roubar o fogo dos homens. A partir de agora, raio nenhum vai cair sobre a árvore para gerar fogo, eles não vão ter fogos, e isso pode gerar um problema alimentar para os humanos, né? Não que eles não se alimentassem antes da descoberta do fogo. Mas, poxa, a regra sacrificial agora foi quebrada. E aí, meu amigo, que o caldo entorna, porque Prometeu vai desafiar Zeus, vai lá no Olimpo e rouba o fogo. Aí até o Lucifer fica assim: vejam só a diferença em relação a Platão. Não é para reparar as arneiras de seu irmão que Prometeu rouba o fogo, porque os homens não receberam nenhum dom, nenhum talento particular. E sim porque Zeus agora se recusa a dá-lo por causa da má divisão que Prometeu quis estabelecer entre os humanos e os deuses. E aí Zeus fica possesso e arma uma armadilha. Ele cria a Pandora, que é uma mulher belíssima, que recebeu todos os presentes do Olimpo. Cada deus do Olimpo deu para ela um ornamento, um presente, algo que fizesse ela encantadora aos homens. E alguns falam que ela é a primeira mulher, que antes não existiam os homens. Outros falam que ela é a primeira femme fatale. Pois bem, e aí eles descem e falam primeiro com Epimeteu, que sabe que é o que primeiro faz, depois pensa e apresenta ela para Epimeteu. Epimeteu fica apaixonado por ela e resolve que vai ficar com ela. Só que ela vem com outro problema. Ela tem um jarro de Pandora. Não é vaso, não é caixa de Pandora, é um jarro, tá? Um vaso de Pandora. E aí, esse vaso guarda lá todos os suplícios eternos que vocês imaginarem. E ela é muito curiosa. Então, ela é uma baita armadilha, porque ela vai abrir esse vaso que tem todos os suplícios do mundo para jogar sobre a terra. Porque ela é curiosa
vai ouvir que não é pra abrir, aí é a mesma coisa de falar com criança. Não pode a criança falar assim, agora que eu quero. Aí ela vai lá e abre e deixa lá dentro a esperança. Deixa lá só a esperança dentro do jato. Ela tenta fechar e quando fecha só sobra a esperança lá dentro. Existe uma outra discussão se a esperança é algo bom ou ruim, porque ela é a última coisa que sobra. Então existe algo ruim nela também, porque é quando tudo já deu errado, você pensa na esperança. Mas enfim, não é sobre isso que é o vídeo, mas é um debate bem interessante, filosófico bem interessante, que eu amei fazer na época lá do clube. Mas aí ela gera problemas para os mortais, né, meu amigo? Epimeteu caiu na armação, isso tudo a gente tem a descrição bem feita lá em Teogonia. Eis que 10.000 sofrimentos vagam entre os homens, pois Deus havia colocado no vaso de Pandora todos os males possíveis e imagináveis para punir os humanos, doenças de todos os tipos, medos, angústias, velhice, morte. A terra está cheia de desgraças. Delas também o mar está cheio, doenças entre os homens, umas de dia, outras à noite. Viajam conforme seus caprichos, trazem os homens infortúnios sem nada dizer, pois eu, prudente, tirou-lhes a voz. Todos esses males caem sobre nós sem que possamos prevê-los ou preveni-los. Este é o próprio trágico. Não é possível, pois, se esquivar à vontade de Zeus. A gente já falou sobre os 3 mitos de Prometeu e agora eu vou fazer um resumo detalhado da peça. A gente começa a peça numa cena lá no limite dos mundos gregos. No limite dos mundos gregos, em que a gente tem um Prometeu, já uma coquinha aqui pra me acordar, porque a noite foi intensa. Um Prometeu que tá ali como um prisioneiro. Hefesto, que é, como eu falei pra vocês, o deus da forja. Ele, em alguns mitos, ele é filho de Hera com ela mesma. E ele é o deus feio, o deus considerado com uma deficiência física. Enfim, porque o belo está relacionado à perfeição e o bom dentro da mitologia grega e da própria filosofia grega. Mas ele está relacionado a isso. E lá Hefesto pede para violência e poder, que é Kratos e Bia, para amarrá-lo, prendê-lo em correntes de ferro. Lembra que ele é o deus da forja. Só que ele está fazendo isso penoso, para ele é um penar fazer aquilo ali. Ele sabe que ele tem que fazer porque sentia que vários a ira dos deuses, Deus outorgaste aos mortais honras, além do justo, pelas quais sem prazer vigiarás esta pedra de pé, insone e sem curvar os joelhos, muitos prantos e lamúrias inúteis, balbuciará inexorável o ânimo de Zeus. Todo áspero é que tem recente o poder. Isso é Hefesto justificando para Prometeu porque tá tendo que fazer aquilo, porque ele roubou o fogo, né? Ele roubou o fogo dos deuses para os humanos, para favorecer os humanos, ao invés de obedecer a Zeus. E poder falar, Hefesto, janta aí, para com essa palhaçada, você fica aí nessa enrolação, bora, vamos cumprir o que ele falou. E o que é interessante é que a violência nunca fala aqui, né? O poder fala. A violência, ela é muda. E aqui na discussão do Jato Hanno, ele vai falar sobre esse mutismo da violência. No prólogo tem 2 partes, o diálogo entre poder e Hefesto, que é isso, e o monólogo de Prometeu, que é a próxima parte que eu vou falar para vocês. Na primeira parte, o diálogo entre poder e Hefesto se dá diante de 2 personagens mudos, Violência e Prometeu. Violência é muda, porque ela se manifesta na voz e na ação de poder. E isso é uma simbologia maravilhosa. A violência, ela se manifesta através da voz e as ações do poder. Poder até fala, né, assim, desonrando o Prometeu. Agora aí transgride, e privilégios de deuses, rouba e dá aos efêmeros. Que alívio dessas dores podem os mortais te trazer? Falso nome, os nomes te dão, Prometeu, aquele que pensa antes de agir. Pois precisarás tu mesmo de um Prometeu, com jeito que te desenrole deste sacrifício. E aqui nesse diálogo também, em algum momento, Hefesto fala a Prometeu que aquele que vai salvá-lo ainda não nasceu. Porque a gente descobre depois de um bom tempo na mitologia, lá na parte que a gente vai estudar Hércules, que Hércules é quem solta Prometeu desse castigo que ele tá imposto aqui. E também em algum momento aqui que Hefesto fala sobre essa irmandade de Prometeu, que foi cometer lá no início, né? Dessa questão do fogo, dos dois dominarem o fogo. Mas para Prometeu, esse fogo é muito mais do que o fogo mesmo.
Tem a ver com o que eu falei para vocês, o conhecimento, a criatividade, né, a astúcia, tudo isso, né? E a gente vem para o monólogo de Prometeu. Nesse lamento, nesse monólogo, ele vai chamar aos ventos, rios, terra, mãe. Ele vai chamar os componentes do juramento da Estige, que é uma outra história na mitologia grega. Então, chamar tudo isso é relembrar o momento do juramento da Estige, que é o juramento em que todos os olimpianos eles fazem, e quebrar um juramento desse revela um castigo terrível, um castigo que vai levar a anos deles ficarem sem poder se mexer, deles ficarem pagando suplícios mesmos, até aos próprios deuses isso. Ele fala que ele sabe que ele está pagando a um Zeus tirano. Então aqui a gente vê essa caracterização de Zeus não como aquele que tem o conhecimento, a lei, a justiça, a astúcia, aquele que consegue governar tudo, que controla tudo, que tem todas as mulheres, que tem todos os poderes. A gente vê aqui como um Zeus tirano, que é um pouco a ideia que o Satã do Milton tenta nos passar lá em Paraíso Perdido, né? E aqui Prometeu também olha para esse Zeus com esse olhar de ele é um tirano. Fala que ele sabe que ele está pagando por ter favorecido aos humanos, que ele está pagando em nome dos humanos tudo isso, e que ele não se arrepende, que sabe que o sofrimento ainda vai ser maior. Aí aqui é a hora que eu lembro de Cristo, porque Cristo já nasceu com sua parte humana com essa missão, e sabendo dos suplícios que ele ia passar, e ainda assim se sacrificaria pelos humanos. Para mim, que é uma parte, quem tá lá no grupo tem que atentar para ver essas correlações. Só que ele tem uma ambiguidade ali, tem hora que ele hesita, né, nesse de saber, apesar de saber e não se arrepender, ele tem medo, ele teme tudo ali. E de repente ele ouve um barulho estranho, um barulho chegando, que é o momento que chega o coro. E a gente tem a primeira entrada aqui do coro, que é o Párado, é chamado assim nas peças do teatro grego. E esse coro, ele vem com as Oceânides como os demais componentes do coro. As Oceânides falam, não nos temas, né? Nós viemos aqui para te ajudar, para te ouvir. E ele lamenta, ele preferia estar no Hades, enfim. E elas falam que temem por ele, que lamentam por ele. Tu, temerário, com amargos tormentos, em nada recuas. E livre demais tens a boca, né? Livre demais tens a boca. Você fala demais. Cuidado com o que você fala. Porque é isso que ele desafia, ele é desafiador. Apesar dele pensar, ser previdente, né? Pensar antes de agir, ele fala como empáfia, ele fala não respeitando a hierarquia. Existe muito aqui, então isso lembra muito Satã do Milton também. E livre demais tens a boca, toca minhas entranhas cortando de pavor, né? Elas temem por ele, temem por tua sorte. Quando afinal tu tens que ver aportar o termo dessas dores, né? Quando acaba isso? Aqui ratifica, né, a tirania de Zeus. O Crônida, que é o filho de Cronos, que é Zeus, tem intocável caráter e coração impersuadível. E Prometeu responde, sei que é áspero e tem a justiça junto a si. A justiça, na mitologia grega, é Tênis, que foi uma das mulheres de Zeus, por isso que ele até fala, sei que é áspero e tem a justiça junto a si, todavia penso que abrandará a mente quando assim ruir, e atenuada implacável têmpera para o pacto comigo e a amizade vier depressa ao apressado. Ele, como assim? Né? Por que Zeus voltaria para ele depressa e apressado? Que pacto é esse? O que tem? Então, ele tem uma arma na mão dele aqui, que ele ainda não largou. E as Oceânides falam assim, me conta. Só que ele não conta não, fica caladinho, não vai jogar o ouro assim. O Prometeu vai começar a contar como ele se uniu a Zeus. Né? Como houve a união inicial, que depois ele traiu, mas como que foi essa união inicial? E aí ele conta que lá no início da Guerra dos Titãs, que foi onde a gente começou a contar a nossa história, né, os mitos, ele falava para os titãs que o que ia vencer a guerra era a astúcia, não a força. Mas os titãs não queriam dar ouvidos a ele. Aí ele falou, então vou lá recomendar a Zeus. E falou para Zeus isso sobre a questão da astúcia. E foi isso que fez Zeus vencer a guerra. E ele fala que após a guerra, Zeus resolveu eliminar todos os mortais e os humanos e criar uma nova espécie. E aí ele fala que ele livrou os mortais de dilacerados irem ao Hades. Hades é o submundo dos mortos. Né? Então ele livrou os homens da morte de alguma forma. Por isso ele está apagando hoje. Foi esse fogo que ele deu, né, aos mortais.
de certa forma. As Oceânias tentam aconselhá-lo, falar assim, olha, peça perdão, peça desculpa, você deliberadamente provocou o Zeus, e que nem ele pensou que a punição fosse tão severa, mas ele segue irredutível. Irredutível. Aí ele fala, fácil para quem está livre de dores e admoestar e aconselhar quem mal está. Tudo isso eu bem conhecia, ciente errei, não quero negar, ao socorrer os imortais, descobri males. Não supunha que com tais castigos ressecaria junto às pedras alcatilanas, obtendo esse esmo solitário penedo. Não me lamenteis, presentes aflições, pisai no chão, e os porventura sortes ouvi para saberes inteiramente tudo. Tipo, me escutem mais para saber tudo, e se compadeçam por mim. E um cavalo alado, a gente vê o Oceano chegando aqui. Um pouco antes de Oceano chegar, né, quando estava conversando com as Oceanas, ele vai falar que ele é filho de Tênis, né, que ele vai ser filho dessa titã que vai dar para ele essa questão de previdência, né, de pensar e ver antes de agir. Mas na mitologia de Hesíodo, ele é filho de Jácto, um outro titã, não de Tênis. Aqui Ésquilo traz uma outra descendência dele. Em seu cavalo alado chega o Oceano, pai das Oceânides, e chega ali dizendo que quer tentar ajudar Prometeu e aconselha a ser mais humilde, né? Lembra aquela história que as professores chegaram que ele fala demais? Então, para ser mais humilde, para entender o lugar e a posição dele. E ele promete que vai ajudá-lo sim, e o Prometeu fala assim, nossa, mas cuidado, porque você pode sofrer retaliação. Ele fala, não, eu vou ajudar sim, eu vou conversar com ele. Zeus talvez ouça, e o presente tropel de tormentos te parecerá brincadeira. E segue Prometeu falando mal de Zeus, e Oceano repreende ele. Se lanças tão ásperas e átreas palavras, ainda que sentado muito acima de ti, Zeus talvez ouça, e o presente tropel de tormentos te parecerá brincadeira. Calma que o sofrimento que você tá aí só amarrado, só pode ser pior. E a gente sabe que pode ser pior, que vai ser pior. Ó sofredor, relaxa a cólera que tens e procura a libertação dessas dores. Prometeu da língua por demais altissonante. Tu não és humilde nem cede aos males, e além dos presentes querem ter outros. E Prometeu falar para Oceano para ele não se meter. Ele lembra do terceiro irmão dele, que é o Atlas. Lembra que eu falei que tinha 3 irmãos? Prometeu fala, lembra de Atlas, meu irmão, que sustém o mundo nas costas. Gastar um castigo de Zeus, desse Zeus tirano. Então não se meta não, eu vou aguentar aqui o sofrimento e pode deixar. Ele tem uma carta na manga. E Oceano, então, aceita não falar com Zeus em nome de Prometeu e seguir adiante. Mas as Oceânides lamentam e reforçam a tirania de Zeus, né? Ela fala, choro-te funesta sorte, Prometeu, ao rever dos olhos graças à fluência de destiladas lágrimas, molhei a face com úmidas gotas. Ao ter poderes irrestritos, falando de Zeus, com as suas próprias leis, Zeus mostra soberba lança aos antigos deuses. E Prometeu segue, né, que ele não é, falando que ele não é debochado, obstinado, que nem se parece, não. E ele se sente preterido, sim, mas ele vai falar sobre o sofrimento dos humanos, né, que eram pessoas que não tinham astúcias, não sabiam pensar, não tinham criatividade, e que ele deu tudo. Não tinha o sinal certo nem do inverno, nem da flora primavera, nem do verão frutífero, mas tudo sem entendimento. Faziam até com que eu indiquei os acenos, os astros, e acasos difíceis, da astronomia, ele que ensinou, né? Então ele ensinou todas as artes de ciências, domar cavalo, engenhos, as funções das musas, né? De poesia, canto. Então tudo isso é ele que traz, carpintaria, ferragem, tudo, enfim, é ele que ensina, e ele fala disso. Imagina a dor deles que nada tinha disso antes. Então, realmente, ele se sacrificou pelos humanos. E isso traz muito dos questionamentos e que eu propus no início do vídeo. E as Oceânides responde, né? Sofres indigna dor, perdido pelo espírito. Erras e mal médico ao cair doente desanimas, e não podes por ti mesmo inventar remédios com que obter cura. E ele fala também que ele ajudou na questão da medicina, voo de pássaros, o próprio fato de cozer os alimentos, de cozinhar os alimentos. As Oceânides falam, não socorra os mortais fora de hora e não descures a tua má sorte. Estou esperançosa de que, livre dessas cadeias, ainda terás não menos força que Zeus. As Oceânides estão no lado dele, né? E ele fala que ele tá ali no destino das fúrias, né? Das erinhas. Ele não pode escapar desse destino, que ele vai sofrer ali mesmo antes de poder ser solto.
Ele não tem como escapar a parte que cabe a ele. Eu não me recordo se a gente chegou à conclusão disso, nem se algum material falou sobre isso. Que esse destino que ele sabe é que ele poderia ser suplantado por um filho, né? Um filho dele poderia suplantá-lo. Um filho dele com Tétis poderia suplantá-lo. Tétis, que eu falo, é a mãe de Aquiles, tanto que ele acaba engendrando que ela case e tenha um filho com Peleu e não com ela. Tétis é uma Oceânide também. Eu acho que é esse o segredo. Não me recordo se aí. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, tá? Aí as Oceânides estão tão preocupadas em fazer algo que possa contrariar Zeus, né? Elas, nossa, que nunca eu faça algo que contraponha o poder e os sentimentos de Zeus, né? Porque ele é muito tirano, ele é muito mau. Olha só o que ele faz. E aí aparece a Io, que é uma personagem interessantíssima. Ela chega, Io já é meio que ai de mim, uma tradução meio que ai, meu infortúnio, ou enfim, ai de mim. E ela é uma personagem que a gente tem ali parte da história dela em Metamorfose do Ovídio. Io era filha de Ínaco, que é um rio, e Zeus se apaixona por ela. Só que Zeus é casado com Hera, e Hera é a deusa que reflete essa força da união do casamento, né, do casamento oficial. E ela odeia todas as amantes de Zeus, né? Ela acaba odiando Zeus e as amantes pelo que ele faz, mas ela é casada com Zeus, enfim, não vai se divorciar dele, mas ela acaba sempre se vingando das amantes de alguma forma. Aí Zeus possui ela sob nuvens, assim, e Hera lá de cima olha, vê umas nuvens estranhas e fala, ali tem coisa. Ela desce, e quando Zeus vê que ela tá chegando, transforma em uma vaca. E aí Hera olha pra vaca e fala assim, que vaca bonita, me dá ela de presente. Zeus, sem saber o que fazer, dá ela de presente. Aí ela vira pro monstro chamado Argos e fala assim, ó, isso não tem nada aqui não, a gente meter uma foto de Ovídio. Vira pro monstro chamado Argos e fala assim, toma conta dessa vaca aí, que eu tô achando que ela é outra coisa. Ele pega o menino de recado dele, que é Hermes, também conhecido como Mercúrio, seu filho, e fala pra ele assim, ó, mata esse monstro e solta ela. Nessa, vem toda a história, e Hermes consegue matar Argos, enfim, e Io sai pelo mundo fugida, só que Hera bota um agulhão, que é uma mosca, pra ficar picando ela e deixando ela enlouquecida. Então ela sai errante pelo mundo todo. A história de Io, e por isso o pai precisa deixá-la ir embora mesmo, né? Ela virou uma vaca, não faz mais parte deles, dos rios e tal. Ele lamenta muito que ela agora é uma vaca, porque ela escreve assim no chão, Io, pra explicar que era ela com as patinhas, né? Explicar que era ela. Mas essa história da Io representa a história do casamento, que a filha um dia tem que largar o pai e ir pra longe pra casar, e ela só sai dessa como é que eu posso dizer, esse castigo desse agulhão quando ela se estabelece e tem filhos. Então representa o fim final do casamento, né? Que é ter filhos. Então ela sai errante pelo mundo e tal, e quando tem filhos, finalmente ela consegue parar e voltar à forma dela e voltar a ter a paz dela. E representa essa moral, essa educação no casamento, a história da Io. E o Zeus representa esse ideal de homem que seria para casar, né? Enfim. E ela chega perdida, sem saber onde tá, porque ela viajou terras e mundos. Chega perdida e pergunta ali, onde é que eu estou? Quem sou eu? O que está acontecendo aqui? E lamentando, a mosca me pica, ai, Io. Vem enlouquecida, porque essa picada dessa mosca deixa a vaca doida. E ela lamenta, o que foi que eu fiz a Zeus para merecer isso, né? Ela chega lamentando. Então imagine, ali elas estão todo mundo falando mal de Zeus tirando, enfim, Prometeu pagando por Zeus, e chega Io, que representa uma mortal, porque a gente tá no mundo divino, a gente não teve nenhum mortal aqui até agora, a gente teve Oceano, a gente teve as Oceânides, a gente tem Prometeu, que são todos deuses, seres divinos. E a Io é uma mortal que foi metamorfoseada em vaca, mas é uma mortal, então ela é a única mortal representada nessa peça aqui. E ela chega perguntando quem é você, né, para Prometeu. Prometeu fala, fui eu que dei o fogo aos mortais. E ela fala assim, você sabe então me dizer se esse meu sofrimento vai parar, se tudo isso vai acabar? Aí as Oceânides chegam e falam assim, ai, conte a ela, será que ela vai melhorar, que isso tudo vai passar? Aí ele primeiro estica que ela conte a história dela, ela vai contar como ela foi metamorfoseada em vaca, o que aconteceu,
como é que ela tá daquele jeito ali, implora que ele a conte sobre o futuro dela. E ela conta como o pai a expulsou de casa, e como ela foi transformada, por onde ela vagueou, que caminhos ela percorreu desde então, sobre o agulhão. Prometeu falar para ela do caminho que ela vai percorrer ainda, que até ela chegar à Ásia, que será um caminho de sofrimento. Ela fala, já não é melhor morrer, então... Ela fala assim, olha, então você não ia aguentar o sofrimento que eu estou passando, né? Começa a competir quem tá sofrendo mais ali. E aí ele fala, eu não posso morrer, tá escrito, eu vou ter que sofrer, eu estou aqui para sofrer, eu não posso morrer. Eu tenho que sofrer aqui até acabar a tirania de Zeus. Aí eu falo, mas se é possível acabar a tirania de Zeus um dia, não é possível. Aí ele fala que é a história mesmo que eu falei pra vocês, que eu acho que é a história de Tétis. Ele fala que um dia haverá um casamento e que esse casamento o filho irá assumir e tirar o poder. Que foi o que já aconteceu na teogonia com todos os pais, né? Primeiro Urano, que Cronos castra. Depois o próprio Cronos, que Zeus derruba. Então haveria um filho de Zeus que iria de alguma forma derrubá-lo. E a profecia que existe disso é em relação ao filho dele com Tétis, que é uma oceânide muito linda, que ele acaba, para evitar isso, fazendo com que ela case com Peleu, que vai nascer Aquiles. Então o filho de Tétis nasce mais forte que o pai. Então Aquiles é muito mais forte que Peleu, mas é um filho herói, que é filho de parte mortal e parte Deus, né? Ele fala que Zeus poderia evitar que essa profecia se cumprisse se ele libertasse Prometeu, né? Prometeu meio que ameaçando Zeus, né? Tipo, eu posso contar direitinho a profecia pra ele, com os detalhes, se ele me libertasse. Aí, mas ela fala assim, mas alguém poderia vir te libertar? E ele fala, ainda vai nascer daqui a 13 gerações, 10 mais 3 gerações, vai nascer aquele que ainda vai vir me libertar. Então ele vai sofrer durante muita geração, é como se fosse uma vida humana, assim, né? Então vai passar muito tempo ainda até que ele consiga ser libertado. E quem vai fazer isso é Hércules. A gente sabe pela história, como eu já comentei com vocês. E na hora Prometeu fala, eu posso falar pra você quem vai ser meu salvador, que eu já contei pra vocês, ou eu posso falar sobre os seus futuros sofrimentos depois que você passar a chegar lá na Ásia, você que escolhe. Aí a Sônia fala, não, cada um tem direito de escolha. Ela escolhe a parte dela e eu escolho que você conte sobre o seu salvador. Aí Prometeu começa contando a ela os monstros que ela vai encontrar e como evitá-los, e onde que ela vai parar para começar a ter descendentes, que assim vai acabar toda a súplica dela, né? E aí vem a parte dele. Só que antes disso, gente, nesse caminho, ele vai contar várias histórias que a gente conhece da mitologia, né? Sobre monstros que a gente conhece, sobre a história das Dânades, várias histórias. Então é uma peça muito rica, daria para tirar várias coisas daqui pra gente trabalhar cada uma dessas coisas. É uma peça que tem muito, dá pra você circular cada história que ele conta aqui e pesquisar, porque as histórias são muito boas. E nesse caminho a gente descobre que dessa descendência que vai vir da própria Io e de tudo isso, vai vir o herói que vai salvá-lo, que vai ser Hércules. Que a gente sabe que ele é parte filho de Zeus, parte de uma mortal, que é Alquimena. Mas o aguilhão, eu falei agulhão antes, me perdoem, segue picando a Io e a Io sai em disparada. E vamos pro final, o último espasmo do coro e o êxodo. E aí o coro vem e fala, né? Zeus será suprimido e tal. E ele fala que ele não teme, que o destino dele não é morrer, que ele falaria assim mesmo para Zeus. E fala assim, deixe brincar de casinha de rei, né? Brincar de governar, deixe ele com a sua tirania. Tal adversário agora ele mesmo prepara contra si mesmo, em combustível prodígio que descobrirá um fogo superior ao raio, e um potente toar triunfante de trovão que dissipará as termoteiras moléstias, marinha tridente, lança de Poseidon. Ao colidir contra esse mal, aprenderá quanto difere ser rei e ser escravo. A ameaça que ele está dizendo para ele vai cair, como se ele soubesse, disse que eu não posso morrer, eu vou ter que passar meus sofrimentos aqui, mas eu não posso morrer, e aí se ele vai cair. Parece Hermes, aquele menino de recado, o filho de recado de Zeus. E chama Prometeu de sofista, que é aquela pessoa que usa o conhecimento para ganhos próprios, para bens próprios, entre aspas, de forma bem resumida, mas a ideia de sofista de Platão. E ele chega acabando com Prometeu, né? Chamando de sofista, chamando de debochado, enfim, e meio que tentando convencê-lo também a se curvar diante de Zeus. E isso é muito importante, gente, essa coisa de desafiar essa hierarquia, desafiar a ordem de poder. Isso mostra muito sobre esse orgulho
gigante de Prometeu. Mas ele consegue ter esse orgulho porque ele diz saber o futuro, de saber que ele não pode morrer e que Zeus vai cair. E eu fico pensando como que, se uma pessoa não sabendo disso, o quanto que teria força para ser tão arrogante e quanto que teria força para suplantar o sofrimento que ele passa. E Hermes vem ali, esse menino de recado, para saber que casamento é esse que você tava falando aí, a gente ouviu. E casamento já saber, ele fala assim, não vou falar. Já vi 2 tiranos cair e vou ver outro cair. Mas ele diz que não vai contar. Ele compara o papel de Hermes como escravo. Essa serviência dele a Zeus, ele considera escravidão. Isso lembra muito o pensamento de Satânico, gente, do Milton. Muito. Que é servidão como escravidão. E Hermes fica chocado, dizendo que ele perdeu a cabeça, que ele tá enlouquecido, que como é que ele fala assim de Zeus. Ele fala que ele não vai se entregar, não vai aceitar essa tirania, aceitar essa sobreposição de Zeus assim, não. Ele segue afirmando isso com toda a convicção da vida dele. O coro fala, né, se intromete ali. Parece-nos próprio o que Hermes diz. Pede que, pondo a obstinação à parte, procures a sábia prudência. Ele que é tão previdente. Crê opróbrio, para o sábio é errar. E ele fala, não, já sei de tudo, já tô sabendo de tudo. E não pode botar mais 2 castigos aí sobre mim que eu não vou falar. Porque ele até já sabe que vão vir 2 castigos. Ele fala, pode me jogar no Tártaro, que eu não vou morrer, porque é isso que vai acontecer agora aqui perto do final. E o terceiro castigo que vai vir é a águia que vai comer o fígado dele todo dia. Esse fígado vai se regenerar, que é a história de Prometeu, né? Que todo mundo conhece bastante por essa imagem dessa águia comendo o fígado. Aí Hermes fala que tem esses prenúncios para dar sobre esses trovões que vai derrubá-lo e levar ao Tártaro. E isso tudo, esses prenúncios, foi contado por Hermes, e Prometeu fala que já sabe, que já tá ciente e que é isso que ele vai aguentar. Hermes cansou do papo, vai embora, e nessa começa a vir os rugidos, os trovões e tudo que vai levar Prometeu e todos os oceanos lá pro Tártaro para cumprir aquelas profecias que Prometeu falou que já sabia, que Hermes contou. Então a gente fica com esse sentimento de que Prometeu é o campeão da humanidade, que deu tudo pra gente, aguentou todo o sofrimento. Vejo algumas relações, mas ele também é visto como esse homem orgulhoso, um orgulho que não aceita hierarquia, e que vê a hierarquia como tirania. Daí dá pra gente tirar várias inflexões, inclusive essa questão do John Milton, e a gente entender o Cristo e o Satã de John Milton, e ver espelhos de Prometeu nesses 2 arquétipos miltonianos, digamos assim. Bem, era isso. Só pra gente finalizar algumas coisas, a gente não tem certeza que Ésquilo é realmente o autor de Prometeu Acorrentado. Existem várias suposições que afirmam que não, porque a gente tem aqui uma visão de Zeus que é completamente contradicente com as das outras peças de Ésquilo. Então, e também traços de escrita, algumas coisas que ele analisa, que mostra que talvez não tenha sido Ésquilo que escreveu. Existe uma teoria que essa peça faça parte de uma trilogia, que a gente tenha uma anterior e uma posterior, que vai explicar tudo isso. Inclusive, no próprio texto fala que no outro momento vai ser visto tal coisa e tal acontecendo. Então, são, como eu posso dizer, inferências que se tira dessas possibilidades. Já falei sobre a visão do Zeus tirano que tem aqui. Já falei sobre o papel da Io e o que ela representa. Já falei sobre o juramento da Estige. Já falei sobre o sofista, ele sendo visto como sofista, aquele cheio das lorotas do conhecimento, que fala para ganho e benefício próprio, que manipula o discurso para benefício próprio. E trouxe para vocês, durante o resumo, algumas inferências em que eu vejo essa aproximação de Prometeu com o Satã e o Cristo de Milton. Era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que tenta contextualizar essa história da mitologia, essa história clássica, essa história do teatro grego, com outros clássicos da nossa literatura. E finalizando assim a leitura que a gente fez desse bloco de John Milton na nossa área de membros. E é isso, espero que vocês tenham gostado.